Olá, o meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog Na Cadeira da Papa. O nome do meu blog surgiu precisamente porque acredito que uma alimentação saudável, consciente, começa precisamente na cadeira da papa, a partir do momento que um bebê se senta e começa a comer. E o meu objetivo era registar o nosso percurso como família para uma alimentação mais consciente. No blog partilho receitas, dicas para uma alimentação mais natural, mais caseira, muito vocacionada para uma dieta em família, incluindo as crianças. O meu objetivo é retirar a ideia da cabeça das pessoas de que a comida para crianças é rotulada e que vem numa embalagem de supermercado. A melhor comida que podemos dar aos nossos filhos é certamente aquela que descascamos em casa, como legumes, frutas, leguminosas, cereais integrais, e fazer refeições em família com todos à mesa. Sei de experiência própria e mesmo de famílias que acompanho que a forma mais positiva que a criança integrar na alimentação da família é mesmo comer o que nós comemos, ver-nos comer, somos o maior exemplo para eles e por isso se queremos que eles tenham uma alimentação cuidada, saudável, consciente, temos que dar esse exemplo em casa. Alimentar um bebê ou uma criança por vezes pode ser um desafio, mas tudo começa pelo primeiro momento em que a criança contacta, que o bebê contacta com a comida, logo aos 6 meses, ou por volta dessa idade. É muito importante oferecer à criança, ao bebê, uma experiência totalmente sensorial, deixá-la tocar na comida, cheirar, esmagar, experimentar e comer. Está provado pela minha experiência e por experiência de pessoas que me contactam que isso aumenta consideravelmente a aceitação da criança em relação à comida. Com o crescimento do bebê, existem mais desafios. Normalmente as crianças por volta dos 12 meses têm um episódio que se chama anorexia fisiológica do segundo ano de vida, que muita gente não está informada. E isto caracteriza-se por um decréscimo do apetite do bebê. Isto faz muita confusão aos cuidadores desse bebê, mas é normal porque a sua curva de crescimento vai começar a abrandar, eles não crescem tão rapidamente. Então é normal não terem tantas necessidades energéticas. Começam a comer menos, começam a rejeitar alguns alimentos e a nossa postura deve ser sempre de respeitar e nunca tentar enganá-los com outros alimentos. Muitas vezes cai-se na tentação de comprar ou optar por alimentos mais açucarados porque eles vão aceitar melhor e de querer ver a criança comer mais. Não deve ser essa a postura, devemos tentar que a criança coma normalmente alimentos naturais, feitos em casa, caseiros, de origem vegetal e que respeitamos a quantidade que a criança quer. Eles têm uma regulação de apetite muito afinada e devemos confiar quando eles não querem mais. Como se isto não bastasse, por volta dos 2 anos, muitas crianças começam a ter uma seletividade alimentar, que também é muito normal. Está coincidente com a afirmação da criança em ela se autoconhecer e saber que pode dizer que sim e que não. É muito normal, acontece com imensas crianças e, mais uma vez, cabe ao adulto tentar adotar uma abordagem que não deturpe a relação que a criança tem com a comida. Uma das coisas que eu sugiro muito é integrar a criança na cozinha. Ao trazê-los para a cozinha e, por exemplo, para irem ao mercado connosco, comprar frutas e legumes, estamos a aproximá-los mais da comida, da origem da comida, mostrá-los na sua forma original. Isso vai fazer com que eles sejam muito mais receptivos a voltarem a tentar comer esses alimentos. Eu tive um caso muito crítico em casa, a minha filha mais nova, entre os 2 e os 4 anos, deixou de comer qualquer legume e a rejeitar a maioria das frutas. Dizia que não queria, que não gostava e a minha postura foi simplesmente de não reforçar essa negação. Nunca disse a outros adultos, olha, não dê porque ela não quer ou não gosta, e se eles vão sentir que estão a ser confirmados na sua negação. Convidei-a muitas vezes para cozinhar comigo e ela preparou sempre muitos alimentos, tocou neles. Normalmente os vegetais são os mais fáceis para eles cortarem, para eles misturarem. Ela sempre mostrou muito entusiasmo em me ajudar na cozinha, muitas vezes não chegava a provar o que fazia, mas foi com o tempo. Agora, com 4 anos, voltou a comer de tudo, com muito gosto, e ela própria é que pede para fazer legumes salteados ou uma salada ao gosto dela. Não é utópico pensar em levar uma criança pequenina para a cozinha e achar que lhe vamos ensinar a cozinhar. Eles são incríveis. Uma criança com cerca de 14, 15 meses já consegue fazer algumas atividades na cozinha que as vão ajudar no futuro a terem uma melhor relação com tudo o que envolve a alimentação e a confecção de alimentos. Muitas vezes, quando temos uma criança mais reticente em relação a comer certos legumes, que normalmente é o problema que muitas mães me trazem, está simplesmente na forma como os preparamos, da forma como os cortamos e como lhes apresentamos no prato. Muitas vezes porque é muito difícil comerem, imaginem, legumes muito pequeninos que caem do garfo, tão simples quanto isso, as crianças ficam muito frustradas e rejeitam esses alimentos.
permitir que elas comam com as mãos, é muito fácil para elas comerem com as mãos e é muito positivo porque conseguem ter a noção da firmeza do alimento e do que vai exigir na mastigação deles. Normalmente um prato colorido faz toda a diferença para uma criança quando olha. Uma coisa que temos de ter em atenção é que as crianças são humanos como nós, são mais pequeninos. Não podemos ter a pretensão que eles vão comer diferente de nós, por exemplo, comida sem ser temperada. Pensem sempre que se gostariam de comer aquilo que estão a servir aos vossos filhos. Eu nunca lhes dei nada que eu não fosse capaz de comer. E por isso sempre dei comida muito saborosa, temperada obviamente com ervas aromáticas, com temperos que não fossem obviamente o sal e a pimenta em excesso, isso não, mas ervas aromáticas, outras especiarias que pudessem apaladar mais a comida, mesmo especiarias que dessem cor à comida. Isso torna sempre o prato muito mais apelativo, muito mais interessante para a criança experimentar. No meu blog encontram receitas essencialmente de base vegetal. Por um lado porque vão incluir mais vegetais na alimentação das crianças, mas por outro lado porque é uma alimentação muito mais inclusiva. Hoje em dia deparo-me com imensas crianças que são alérgicas a vários alimentos, nomeadamente alimentos de origem animal, os laticínios e os ovos. Como é cada vez mais recorrente os pais terem que mandar lanches para a escola, sugiro sempre que façam lanches que não tenham estes alimentos para estes serem mais inclusivos e as crianças poderem partilhar entre elas sem o risco de poderem criar alguma reação alérgica ao amigo ou colega. Uma dica que eu deixo a todos os pais é que não tentem impor determinadas ideias ou conceitos às crianças. Eles aprendem de uma forma muito natural através do exemplo. Se forem abordando os temas de forma mais leve e mesmo em tom informal, eles vão aprender de uma forma muito natural e muito mais enriquecedora. Tanto no que diz respeito à alimentação, a questões ambientais, todos os temas que achem que sejam relevantes e positivos para os vossos filhos, nunca tentem impor. Tentem sempre falar de uma forma o mais natural possível e o mais no encadeamento das vossas conversas e do vosso dia-a-dia possível. Outro aspecto importante é tentar ouvi-los ao máximo, às suas ideias, àquilo que trazem de novo a casa, não tentar contrariá-los se é uma coisa que lhes faz sentido e que para eles tem lógica. Se, por exemplo, um filho meu chegar a casa e disser que quer ser vegetariano, eu vou apoiá-lo ao máximo, ter as ferramentas para que ele consiga levar uma alimentação equilibrada e completa dentro desse conceito que ele deseja para ele. Em minha casa, eu sou a única pessoa que faz uma alimentação vegetariana e não imponho essa dieta aos meus filhos. Eles fazem refeições vegetarianas como refeições não vegetarianas. O que eu pretendo para o futuro deles é que eles conheçam, que saibam, que respeitem e que no futuro tomem uma decisão consciente. Sinto muito que por vezes o vegetarianismo não é compreendido, um bocadinho por falta de conhecimento do que é, porque uma refeição vegetariana pode ser saborosa e completa. Se quiserem aprender a fazer mais pratos de base vegetal para integrar na alimentação dos vossos filhos ou mesmo na vossa dieta em família, podem visitar o meu blog ou seguir-me nas redes sociais.